Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Coruja News aqui no canal Coruja do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal. Caso não sejam inscritos, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhem e fiquem à vontade aqui na seção dos comentários como sempre, porque eu estou sempre muito interessado em saber o que vocês pensam, mas eu estou especialmente mais curioso para saber a opinião de vocês sobre o caso, que é do atentado que ocorreu em duas escolas na cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo, cometido por um jovem de apenas 16 anos de idade, ex-estudante de uma das duas escolas, a escola Primo Beach, que foi atacada por ele ontem, no dia 25 de novembro de 2022, mais precisamente ao redor das 9h30 da manhã. O jovem não teve a identidade revelada ainda. Só o que se sabe é que era filho de ex-militar, que usou inclusive uma das armas, na verdade, e o carro do pai para cometer o crime. Ele já foi estudante da escola, tinha 16 anos, ficou só 6 meses na escola por não conseguir se adaptar ao cronograma. Depois foi transferido e também não se sabe nada sobre a vida pessoal do criminoso, obviamente, porque não se sabe a identidade dele. Na verdade, sabe, só que não foi revelada ainda para público, E também, por conta disso, não foi revelada a motivação do crime, Ele foi capturado, está sob custódia da polícia e estão o interrogando até o exato momento da gravação deste vídeo. Com certeza, aí, ao longo dos dias seguintes, ficaremos sabendo mais sobre o caso. Mas o que realmente aconteceu foi que o jovem simplesmente roubou as armas do pai, ex-militar, roubou o carro do pai, se dirigiu até a primeira escola, Primo Beach, efetuou vários disparos com uma .40 e uma .38, assassinou 2 professoras e deixou 11 pessoas feridas. Depois ele se dirigiu até uma outra escola na região, chamada Centro Educacional da Praia do Coqueiral, dessa vez, lamentavelmente, assassinando uma jovem de apenas 12 anos e ferindo mais 2 pessoas. Dentre as 13 pessoas que foram baleadas, 2 crianças estão em estado gravíssimo, segundo a notícia, pelo menos até a noite de sexta-feira, ou seja, o dia de ontem. Dentre os mortos estão Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, e Cibele Passos Bezerra, de 45 anos. Ambas essas professoras trabalhavam na escola Primo Beach, que é onde o assassino estudou. Na segunda escola centro-educacional da Praia do Coqueiral, a vítima de assassinato foi a Selena Zagrilo, de apenas 12 anos, que era estudante do 6º ano da escola atacada. Então, isso é praticamente tudo o que se sabe até então do caso, A identidade do assassino não foi identificada até então, provavelmente vai ser identificada dentro dos próximos dias, então vamos ficar atento aí, talvez eu faça um vídeo a respeito quando a identidade for mostrada, Mas vamos fazer essa análise aqui do ponto de vista da narrativa do meu canal e do conteúdo masculino. Veja, senhores, não veio a público ainda a motivação do assassino. E, como também não veio a público a sua identidade, não sabemos praticamente nada sobre a sua vida pessoal, É óbvio que as pessoas ali da região já devem ter quase certeza de quem é, até porque a polícia já deu informações que já dá para identificar o criminoso, para as pessoas que estudaram com ele, Filho de ex-militar, ficou só 6 meses na escola, depois foi transferido por não conseguir se adaptar, tinha 16 anos. É óbvio que as pessoas que estudam ali, principalmente as que estudaram com ele, na sala dele, já sabem quem é. Mas isso não veio a público e, como não é oficial, se alguém disser, vai ser só boato. E também, pela característica das vítimas, não dá para triangular de forma nenhuma um foco no ataque, Foram 2 professoras, uma delas era professora de nível infantil, da alfabetização, nem foi professora, obviamente, do atacante. Uma menina de 12 anos e uma outra professora que eu não sei de que nível era, não estava na notícia. Então não parece haver um perfil comum entre as vítimas, Pelo visto, o criminoso ele simplesmente entrou, assassinou quem ele viu pela frente, atirou, na verdade, quem ele viu pela frente, assassinando 2 mulheres e uma criança, e ferindo várias pessoas também no processo. Uma coisa que eu esqueci de comentar também enquanto eu estava falando da notícia é que já veio a público, de vias oficiais,
que o jovem ele já havia planejado isso há mais de 2 anos, ele já vinha, na verdade, planejando isso há mais de 2 anos, ou seja, desde os 14 o guri já vinha planejando isso. E ele ficou na escola Primo Beach apenas 6 meses e depois foi transferido, então ele já tinha a ideia de praticar esse atentado antes mesmo de ser matriculado na escola Primo Beach, né? O que confunde ainda mais para nós que não sabemos muito sobre o caso a respeito da intenção dele, né? Não dá para realmente nem fazer uma suposição muito precisa aqui. Segundo as autoridades, né, ele demonstrou muita frieza e muita calma até, né, em descrever os fatos. Ele foi até muito transparente, tá, no interrogatório, ele falou tudo com muita calma, descreveu todo o processo e disse que já havia planejado isso há mais de 2 anos e que simplesmente um certo dia acordou e decidiu praticar o ato, né? Ele se levantou, se vestiu de roupa camuflada, pôs uma máscara, pegou o carro e as armas do pai, cobriu a placa, se dirigiu até a escola, cometeu o atentado, foi até a próxima, cometeu outro atentado e depois foi se esconder em uma das casas da família, uma casa de veraneio, né, de praia, e foi lá que o pai o encontrou, ligou para a polícia, ele foi pego e está sob custódia até o momento. Então, o pouco que a gente sabe do rapaz é isso, tá, basicamente. Dá para presumir que ele é um rapaz de classe média até classe média alta, porque a família tinha casa de veraneio, né? O pai é ex-militar, ele estudava em uma escola particular, né? A escola Primo Beach é uma escola particular. Então não dá nem para fazer uma análise concisa a respeito da notícia por conta de falta de informação, né? Como eu falei, as informações elas provavelmente vão surgir dentro dos próximos dias, né? Não garanto nada, ele pode ser filho de figurão, pode rolar queima de arquivo, pode rolar alguma manipulação, tudo pode acontecer, né? Então, conforme as notícias forem saindo, se saírem, eu pretendo fazer outros vídeos a respeito para analisar esse caso. Mas o que se pode dizer até agora é a partir de uma base, né? Usar essa notícia como base. E uma coisa que eu postei no Twitter e que fica na minha cabeça quando eu vejo esse tipo de coisa é o seguinte: um jovem de 16 anos praticando esse ato sem motivo aparente. Lembrando também que a escola Primo Beach ela recebeu várias ameaças de vingança, né, ao longo dos meses aí. Até então, suspeita-se que foi da autoria desse jovem criminoso as ameaças, né? Pelo menos é a relação lógica que nós, leigos a respeito, né, que não estamos ali dentro do interrogatório, podemos fazer, mas nenhuma via oficial confirmou isso ainda. Então, ao ver esse caso, eu só consigo pensar em uma coisa. Há uma clara disfunção nesse jovem. Como a identidade não foi revelada, não sabemos das características pessoais dele, né? Como é a vida dele com os pais, como foi a criação dele, qual é a relação dele com as vítimas, se é que há alguma, quais foram as motivações, etc. Mas uma pessoa, principalmente um jovem, que chega a esse ponto, né, principalmente de planejar esse ataque há 2 anos, desde os 14 anos, ele já tinha uma motivação, nunca uma razão, né? Porque não há razão nisso. Uma motivação, obviamente por vias emocionais, há muito tempo de fazer o que fez. E a mente de um jovem, ela não é difícil de desvendar, tá? A mente de um jovem, ela está em formação, ela é muito simples de se entender porque ela segue padrões, tá? Todos os jovens têm padrões mentais muito claros entre si. Então, a partir desses padrões mentais e das poucas informações que nós temos sobre o criminoso, a gente pode claramente presumir que ele fez o que fez para provar alguma coisa a alguém ou a si mesmo. Muito provavelmente essa segunda opção. É natural que um jovem menino nessa idade ele queira se provar, né? Fazer alguma coisa marcante, todos nós sabemos disso, né? Muitos de vocês estão nessa faixa etária, mas a maioria já passou por isso e sabe como é que é. Todos nós já estivemos nessa idade, sabemos como o jovem ele faz besteira e basicamente a motivação é se provar ou provar para alguém alguma coisa, né? Deixar a marca no mundo e criar alguma coisa muito impressionante. É basicamente o jovem tentando buscar sentido para a própria vida. É aquela coisa do ritual de passagem. Então, um jovem que não sofre um ritual de passagem, de menino para homem, ele não conhece o próprio propósito, está buscando esse propósito, né? Perdido como está, o jovem ele pode fazer muita besteira na procura de um propósito, na procura de alguma coisa marcante na sua vida, né? Então, é por isso que é muito importante um guia para esse jovem, uma família funcional, uma família que planeja realmente o futuro dessa criança, né? Que tem um plano, que sabe como a mente de um homem funciona e quais são as necessidades que essa criança vai ter quando encontrar a sua maturação. E o que é realmente indispensável que seja feito na educação desse jovem, né? Porque assim que os homens são.
Então, isso é um axioma, tá? Isso é indiscutível, que o jovem ele precisa de um ritual de passagem. Se aqueles que esse jovem admira e respeita, muito provavelmente será o pai, se for um bom pai, né? Não fizerem um ritual de passagem para esse jovem, o jovem ele não vai admitir uma lacuna na sua formação. Ele vai procurar um ritual de passagem qualquer que seja. E o ritual de passagem de um menino para um homem precisa ser muito marcante na vida dele, né? E observando várias culturas que faziam e ainda fazem esse tipo de ritual, a gente observa que existe um padrão neles, né? O padrão é esse ritual ser caracterizado por uma coisa que o jovem considera muito extrema. Os homens, né, já formados dessa cultura podem não considerar mais extremo, pode considerar só mais um dia nas suas vidas, né? Mas para o jovem que está se iniciando ali, vai ser o dia mais importante da vida dele, ou um dos. E a gente tem vários exemplos de rituais de passagem, diferentes culturas, civilizações e tempos, né, da humanidade. Muitas vezes elas envolvem ou envolviam, né, aplicar dor física ao jovem, abandoná-lo ao desespero, né? Seja deixando-o sozinho num lugar inóspito ou não, para ele se virar, né? Ou se numa situação de vida ou morte, ou dar a ele muita responsabilidade de uma vez só, né? Numa situação que demanda muita atenção, que demanda que ele desenvolva características inerentemente masculinas, que é saber lidar com situações de risco, que é saber lidar com situações extremas, tá? E isso define muito o masculino, né? Saber lidar com as coisas, com problemas quando eles surgem de maneira rápida, de maneira eficaz, de maneira que todo mundo saia bem, que principalmente ele saia vivo, né? É por isso que na cultura ocidental, um homem, na cultura ocidental atual, né, um homem que ele vai fazer o ritual de passagem com seu filho ou com outro menino que seja, ele vai geralmente levá-lo para o trabalho, né? Ele vai levar o guri para aprender a dirigir, por exemplo, fazer umas aulas de carro, que é necessário muita atenção. O jovem ele tem que ficar atento, ele tem que ficar consciente de vários maquinários ali do carro e tal. É uma responsabilidade enorme, né? Ele está literalmente controlando uma máquina muito poderosa que está sob total autoridade dele. Ou então o pai leva o menino para o trabalho, né? E mostrando ali o que é responsabilidade, o que é eficiência, o que é a cobrança mesmo, né, de fazer as coisas acontecerem e tal. Na cultura ocidental moderna, o que a gente aceita como ritual de passagem é isso. Mas em outros momentos e em outras culturas, não é incomum que se aplique dor física ao menino, né, como aquela tribo indígena que põe uma luva de saúvas na mão do menino enquanto ele dança durante horas, sofrendo as picadas das formigas, né? Ou o abandona no meio da floresta, simplesmente para ele retornar à tribo. Se ele retornar com vida, ele será considerado homem naquela tribo, naquela sociedade. E aqui na nossa cultura e na nossa sociedade, né, contemporânea ocidental, nós temos como ritual de passagem praticamente nada. Não tem nada que a gente possa dar aos jovens como ritual de passagem. Os pais não fazem mais isso. Isso foi realmente desencorajado nos homens e nos meninos. Simplesmente paramos de cultivar isso, paramos de fazer esse tipo de coisa. Se esqueceu, se perdeu. E é uma coisa de suma importância para o jovem. Por exemplo, é muito comum que aqui na Bahia, vocês sabem que eu sou baiano, né, houvesse o coronelismo há poucas décadas atrás. Principalmente na época do cacau. E esses coronéis, eles faziam como ritual de passagem de menino para um homem levar o guri na casa da luz vermelha, tá? E isso não é um ritual de passagem, como já comentei em outros vídeos, isso não é um ritual de passagem eficaz para o jovem. Por quê? Porque vai ser um dia muito marcante para ele. O que é que ele vai lembrar? Que para ser considerado homem, ele precisa o quê? Comprar da moeda feminina, que é o sexo. Então ele vai atrelar a sua masculinidade, né? O fato dele ser homem, a mulheres. Ou seja, já é o começo de uma cultura ginocêntrica aí, né? Esse é o princípio da cultura ginocêntrica. O jovem ele realmente vai achar que o que faz dele homem é comer mulher, entendeu? Isso vai dar muito poder nas mãos delas, porque elas controlam o sexo. Então, assim, elas controlam quem é homem e quem não é, tá ligado? E é por isso que... Isso não é só na Bahia, tá? Isso aconteceu ao longo de todo o Brasil. Isso era muito comum no Brasil há poucas décadas atrás. E isso, por incrível que pareça, é considerado tradicional conservadorismo. Né? É por isso que a gente entende que no Brasil o tradicookismo é muito forte. Né? O Racon ele dizia isso e eu concordo plenamente. Se tem um bicho para ser tradicional conservador, é o brasileiro, irmão. E a gente considera esse ritual de passagem extremamente ginocêntrico como um ritual de passagem válido. E isso ficou na mente da nossa civilização, da nossa cultura. Né? Os homens que hoje são considerados homens pela nossa sociedade, os boomers, os geração X, todos eles passaram por um ritual de passagem parecido, né?
nesse de atrelar a masculinidade ao sexo. Então a gente entende por que o brasileiro ele é tão mangina, por que o brasileiro ele é tão, né, focado no sexo e no hedonismo e tudo mais. É claro que esse não é só o único motivo, né? Existem vários motivos para a gente entender essa causa aí. O que eu estou fazendo é uma narrativa, eu estou conjecturando, tá? Eu não sou dono da verdade absoluta. Até porque esse vídeo aqui, esse canal inteiro é um canal de opinião, né? Pelo amor de Deus. Eu já deixei isso claro, né? E esse vídeo aqui, principalmente, depois das notícias oficiais que eu dei, né, basicamente é só opinião. É pura narrativa. Então é o seguinte, como eu expliquei, não há um ritual de passagem na vida do jovem, existe um chamado biológico para o homem, tá? Dentro de todo jovem menino. E se não há um ritual de passagem, o jovem ele vai automaticamente criar um para si. E a cultura humana ela serve como uma forma de subscrever a nossa programação biológica. Tá? Por exemplo, o que nos impede de cometer atrocidades que a humanidade vem cometendo há milhares de anos, né? São as regras, as leis da sociedade, né? O que a gente cultiva, leis, regras, moral, ética, tudo isso é cultura de uma sociedade, isso varia de sociedade para sociedade, correto? Então, a cultura da nossa sociedade ela tem o papel de subscrever a nossa programação biológica. Mas não havendo essa subscrição, o que é que acontece? Não existe vácuo de poder, tá? O poder ele não admite lacunas. Se não existe o poder da cultura sobre o indivíduo, o que é que o indivíduo vai procurar? O subconsciente dele vai procurar referências biológicas ancestrais. E qual é a referência biológica ancestral do masculino? É a violência, é a guerra, é a loucura, é a morte, tá? Isso é natural, sim, é natural. Isso é óbvio, né? Até ao longo da história, o homem enquanto selvagem, obviamente, não civilizado, não culturalizado, ele é muito competitivo, né? Ele se sucedeu na natureza através do quê? Da caça, da guerra, da espoliação. Então, se o menino ele não sofre um ritual de passagem bom o suficiente, ou mesmo nenhum, né? Para o que se é considerado homem nessa sociedade, e se o que é considerado homem nessa sociedade não for sedimentado em regras firmes, tá, de qualidade, é muito comum que jovens fiquem perdidos. Perdidos, eles vão procurar referências do masculino aonde? Na programação biológica. E a nossa programação biológica é selvagem. Ela é absurda, ela foi selecionada num ambiente tribal, tá? Num ambiente primitivo, num ambiente de muita violência. E essa é uma falácia muito utilizada pelos argumentos anti-homem que a gente tem na sociedade, né? Dizer que os homens eles são assassinos em potencial, assaltantes sexuais em potencial, porque eles têm uma referência biológica disso. Mas aí é que está. Todo ser humano ele tem uma referência biológica para a primitividade, para a selvageria. Não é só o homem. Tá? O homem é que ele era, sim, o mais capaz de violência, porque ele tem capacidades físicas superiores à mulher. Mas a mulher ela também tem muita referência biológica para a selvageria, não é? As mulheres elas também são violentas, muito, só que não fisicamente, porque elas não podem, porque por causa do dimorfismo sexual. A violência delas é mais o quê? Social e emocional. E é justamente o que a gente vê na nossa sociedade atualmente, né? Uma sociedade permissiva ao feminino, que não cria, não tem uma cultura para subscrever os instintos primitivos das mulheres e deixa elas correrem soltas. E o ser humano correndo solto, sem referências culturais para subscrever o instinto, porque o ser humano ele tem essa capacidade, né, de criar cultura para subscrever os seus instintos. Não é à toa que as crianças elas são curiosas mesmo. As nossas proles, né, as nossas crias, as crias humanas, elas são singulares justamente por conta disso. Por que a maioria dos mamíferos já nasce sabendo se virar? E os nossos filhos, eles nascem totalmente incapazes, porque o ser humano ele se beneficia muito mais do aprendizado, da inteligência, do que das capacidades motoras, das capacidades físicas. Então, por que os filhotes dos animais já nascem sabendo o que tem que fazer? Eles já nascem praticamente sabendo caçar, alguns, né? Alguns já nascem sabendo andar. Por quê? Porque eles não precisam aprender mais nada, tá? A informação genética que os pais passam para ele através da fecundação e da gestação já é suficiente, porque é muito provável, na verdade é quase 100% de certeza que a prole ela vai viver no mesmo ambiente que o pai viveu, os pais viveram, né? Já nossas proles não. As nossas proles não têm nenhuma garantia de que vão nascer no mesmo ambiente que o pai viveu a vida inteira, ou a mãe viveu a vida inteira, né? Como é muito caso que acontece. Seu pai nasceu na mesma cidade que você, em muitos dos casos não, né? Então, é muito comum que os pais da criança tenham nascido e sido criados numa cultura X, mas tenham dado à luz a seu filho e criado seus filhos, né, em uma cultura Y.
É muito comum isso. Então a criança ela precisa ser muito curiosa, né? Provar o mundo e perguntar tudo e absorver essa cultura diferente. Para o quê? Subscrever a sua memória genética. Mas, como não existe vácuo de poder, né? A mente ela não permite vácuo de poder, porque se houver um vácuo de poder, ferrou, cara. Se a criança não tiver uma referência, nem que seja primitiva para lidar com as coisas, ferrou. Como é, por exemplo, o medo. Crianças que nunca viram cobras têm medo de cobras. Crianças que nunca viram leão têm medo de leão. Elas já têm uma memória evolutiva, genética, para lidar com isso. Imagine se a criança não tivesse, ela ia achar super fofinho o bichão. Não ia sentir medo, não ia fugir e seria predada, né? Só que dentro do ser humano existe um mecanismo, sim, para, a partir da cultura, subscrever as memórias genéticas. Não havendo essa subscrição, fica lá escrito o primitivo, a mensagem original, né? A programação original. E a nossa programação original é uma bosta. A do masculino é a violência, sim, é a primitividade, como do feminino também é. O feminino também é muito violento, só que não fisicamente porque é incapaz, mas é violento social e emocionalmente. E é justamente o que a gente vê na nossa sociedade. Elas fazem muita violência social, muita violência emocional, levando homens à loucura, levando homens a autochurrascamento, levando homens a ficarem perdidos, né? Então, o problema a priori não é a nossa primitividade, não é o nosso lado selvagem. Porque essa é uma coisa que acomete toda a espécie humana, independente do sexo. A diferença é que, por conta do dimorfismo sexual, homens e mulheres têm o seu lado primitivo muito diferentes, tá? E os danos causados na sociedade para a primitividade masculina são tão grandes quanto os danos causados na sociedade para a primitividade feminina. Não adianta dizer assim, que os homens têm referência biológica para serem violentos e assaltantes sexuais. Mano, as mulheres têm referência biológica também para serem o que são hoje, né? Que justamente fazem essa violência social contra o masculino que causa, veja só, não ironicamente, não coincidentemente, o profano masculino, que causa também essa comunicação com a selvageria masculina. Então, a própria violência social que elas fazem de roubar dos homens a autoridade, deles passarem para os seus filhos, né, um ritual de passagem, gera nos homens a primitividade, né, a comunicação com o seu lado selvagem que não foi subscrito pela cultura. Então é o que eu sempre digo na narrativa do meu canal. O problema não é o homem nem a mulher a priori. O problema é o ginocentrismo, tá? É o instinto feminino e o instinto masculino. Se houver uma cultura que subscreve isso, porque a própria biologia humana ela prevê, tá, uma culturalização do próprio ser humano, regras, moral, ética, diretrizes, ela prevê que o ser humano substitua o seu lado selvagem pela cultura da sociedade. Nossa mente, nosso corpo, todo o nosso sistema como ser vivo está preparado para isso. Está preparado para ser subscrevido, né? A sua selvageria ser subscrevida. E é por isso que a gente vive em harmonia, porra. Se nós fôssemos, né, incapazes de entender regras como animais, nós já teríamos sumido da face da Terra. Então, cada vez mais, tá? Cada vez mais, isso de forma progressiva. Não estou dizendo que no passado era melhor, no passado a cultura era melhor e as coisas eram melhores. Não, irmão. A gente vê história e a gente só vê bosta no passado, tá? Não é brincadeira, não. Era mais violência, era mais loucura, era menos cultura. Tá? O que eu estou dizendo é que as coisas estão piorando. O progressismo, né, como o nome sugere, está progredindo na destruição da cultura humana, que um dia foi construída sim, um dia já existiu, mas era para uma época, para um tempo e para uma tecnologia que não cabe mais para os dias de hoje. Para os dias de hoje, a gente precisa de uma coisa diferente. Como eu falei, a masculinidade ela precisa se reinventar. Tá? E como eu expliquei no vídeo anterior também, o masculino ele é espiritual. Espirituosidade é o quê? São diretrizes, são regras, são normas. Então faz todo sentido. Por isso que eu disse que rola uma guerra espiritual, mas não com uma roupagem religiosa, né, de Deus contra demônio, de Lúcifer contra a humanidade. Não, isso é roupagem religiosa, isso é contra o folclore. Tá? Existe sim uma guerra espiritual, mas do ponto de vista dos princípios. Não existem princípios mais. Até porque o que levou, né, até a própria cultura antiga, né, os próprios princípios antigos a serem descartados pela sociedade é a inaplicabilidade deles. Eles se tornaram antiquados, tá? Então não adianta tradicoquismo, não adianta tradicional conservadorismo para ficar resgatando coisas que não funcionam mais no dia de hoje. Não funciona. A gente tem que realmente criar uma parada nova. E a perspectiva do meu canal é essa, tá? Um homem se descobrindo, tá? Se descobrindo como dono da espiritualidade, dono de regras, de diretrizes, de formas para lidar com a sua vida,
seguindo o próprio caminho, tá? Não implicando isso na vida dos outros, tentando salvar a sociedade. A gente observa que o diagnóstico da sociedade cria até alguns prognósticos, né? A gente sabe, pelo menos a gente tem uma narrativa, uma ideia do que resolveria o problema, mas a gente não fica enfiando isso na goela dos outros, tá? Como é o que tentam fazer, porque a gente sabe que isso dá bosta também. Então a gente tenta liderar pelo exemplo no máximo, né? É isso que eu digo, o homem MGTOW ele pode sim salvar o mundo liderando pelo exemplo e não forçando as pessoas a agirem como ele. O cara, ele vai simplesmente ter sucesso na sua vida. O sucesso para mim é autorrealização, tá? E demonstrar ser uma pessoa saudável, funcional. E a partir daí, naturalmente, né, outras pessoas, outros homens vão perceber que esse é um estilo de vida que funciona e vão também, naturalmente, se motivar por isso. E não você ficar enfiando goela abaixo, né, os seus dogmas e as coisas que você acha certo para os outros, né, sua visão política, sua visão cultural, porque a minha religião é melhor, minha verdade é mais verdadeira que a sua. Não, cara. Você vive do seu jeito e automaticamente vai mostrar, né, sucesso, realização para pessoas doentes. As pessoas doentes que vão ver disfuncionalidade na própria vida vão olhar para você, ver que é uma pessoa funcional, uma pessoa feliz, autorrealizada. E aí vão ficar curiosas para saber o que é que você tem a oferecer, né? E aí, como diz o ditado do Kodama, quando o aluno está pronto, o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, primeiro o discípulo tem que estar pronto, a pessoa tem que ver a vida se desgraçando, olhar para alguém que tem algo a oferecer e aí ela vai estar pronta para receber o que você tem a oferecer. Então, não jogue suas pérolas aos porcos, não fique enfiando, né, o seu estilo de vida na vida dos outros. Fique calmo, tá? E quando o discípulo estiver pronto, ele vai te tratar como mestre. Quando a pessoa estiver pronta para receber, né, o seu conhecimento, ela vai te procurar. E vai mostrar real interesse. E aí cabe a você, né, ser uma pessoa generosa e fazer o seu melhor, né, tentando ajudar. Tá? E isso é um princípio também de moral judaico-cristã. Não é você ficar sendo generoso e jogando suas pérolas aos porcos, pessoas que não estão interessadas. São pessoas que realmente querem mudar, que estão interessadas em aprender o que você tem a ensinar, tá? Então, resumo da ópera, irmão. A natureza humana é uma bosta, a cultura ela vem para tentar resolver isso. O ritual de passagem do homem é justamente isso, né? Tentar subscrever a selvageria dele de violência, né? De dominação e tudo mais. O homem ele fica ávido para isso. E quando ele não tem, o menino nesse caso, né, fica ávido para aprender o que é o homem da sua cultura, e quando ele não tem isso, só tem o background biológico para, né, lidar. A mente humana, nada, nenhum princípio universal admite o vácuo de poder. Né? O vácuo ele não existe de verdade, o nada ele não existe. Né? Sempre vai ser preenchido com alguma coisa. O próprio espaço que dizem que é o vácuo, ele é cheio de coisa, ele é preenchido. Não existe o vácuo é logicamente inconcebível, nada é logicamente inconcebível. Então sempre vai ter alguma coisa ali, né? Sempre vai ter preenchido por alguma coisa. A mente humana é a mesma coisa, se não tem cultura vai ter o quê? Selvageria. Então foi como eu postei no meu Twitter e também botei um print lá na minha aba comunidade, né? Sempre tema um homem que tem muito a perder, porque esse homem ele vai lutar com unhas e dentes para defender o que ele já tem e para acumular mais, né? Mas acima de tudo, você tem que temer um homem que não tem nada a perder. E esse jovem de 16 anos, ele não tinha nada. Ele não tinha referência. Ele não tinha nada na cabeça, né? Ninguém ensinou a ele alguma coisa. Ele estava correndo atrás de ganhar algo. Ele estava desesperado por algo. Ele estava desesperado por uma referência. Desesperado por um ritual de passagem, entendeu? Então o desespero de não ter é muito maior que a vontade de manter o que se já tem. Você luta muito mais avidamente por água quando você está passando sede do que para manter a sua água quando você já está bem hidratado, né? Esse é um princípio humano padrão, cara. Quando você está com fome, quando você está com sede, quando você quer alguma coisa que você não tem, você luta com muito mais unhas e dentes do que para manter aquilo que você já tem. É um princípio da ingratidão também, de certa forma, né? O ser humano, no geral, quando ele tem alguma coisa para si, ele não dá tanto valor assim, porque ele já tem, ele já manteve. Então, ele até pode lutar com unhas e dentes, mas não tanto quanto uma pessoa que não tem e quer conseguir, entendeu? Principalmente se essa coisa que essa pessoa está querendo conseguir é imprescindível, como comida, água ou referência, né? A comida e a água do cérebro, da mente, a alimentação da mente. Então, a mente dele estava faminta, ele não tinha nada. Ele não só não tinha nada que ele considerasse sagrado, né, que pudessem tirar dele, que geralmente isso é dado ao homem no ritual de passagem, que é o título de ser um homem
reconhecimento na sociedade, orgulho, riquezas e tal, ele não só não tinha isso e, portanto, ele não temia perder, né, não se teme perder o que se não tem, como ele também estava ávido para ter isso. E aí, né, obviamente, como ele não tinha referências do que é masculinidade, o que motivou ele foi a selvageria do instinto, que não foi subscrita pelo ritual de passagem. Então vocês entendem agora como é que é o perigo de uma sociedade que tira tudo dos homens? Uma sociedade que deixa homens desesperados, sem nada a perder. Esse é o grande perigo, né? Essa coisa de você não terá nada e será feliz, vai dar merda. Essa parada das mulheres, né? Tirarem a dignidade do homem, tirarem a autoridade dele, tirarem o poder que eles têm, tirarem o orgulho da família, tirarem tudo, né, que os homens têm, até o dinheiro, tirar todo o possível para elas assumirem com poder, que é também uma programação biológica que elas sempre fizeram, né? O homem sempre foi provedor e protetor e sempre entendeu o seu sucesso reprodutivo como dar às mulheres. E as mulheres também só entenderam o receber, né? Como elas eram protegidas e providas, elas só têm a referência evolutiva de tomar dos homens, né? De tirar dos homens para si. E sempre querer mais e mais e mais dos homens, porque são os homens que oferecem a elas, entendeu? Então, nessa brincadeira da gente se deixar levar pelo primitivo, pelo instintivo, vai gerar um ciclo vicioso, né, das mulheres tomando dos homens o que eles têm, homens perdidos, sem nada a perder, sem temor de perder o que têm e desesperados para ter alguma coisa, que vai acarretando nessas merdas, entende? E esse é um efeito que funcionava muito bem em ambientes selvagens, em ambientes tribais. Não é à toa que estamos aqui, né? Se estamos aqui é porque funcionou de alguma forma. Pode não ter sido a melhor forma, mas funcionou. Só que num ambiente civilizado, irmão, num ambiente urbano, na globalização, na tecnologia, com milhões de pessoas vivendo numa sociedade sob uma mesma cultura, né? Não numa tribo de 150 pessoas no máximo, mas sim numa cidade de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, irmão. Isso não funciona. Não funciona. A gente precisa de uma cultura nova para ensinar as pessoas a viver. Não adianta ficar olhando para o passado. Foi como é igual a hoje. Então, para nós lidarmos com o futuro, nós precisamos admitir que ele é uma coisa nova. Se a gente quer novidade, a gente tem que criar, né? E o masculino, ele precisa se criar. Porque é o masculino que tem essas diretrizes, essas normas, essa coisa espiritual. O feminino não tem, ele só replica métodos já feitos dos homens, né? Como a própria lógica do masculino e feminino sempre foi. Mulheres providas e protegidas, homens provedores e protetores. Então é por isso que hoje vemos casos lamentáveis como esse também, né? Mas casos muito menos graves, mas ainda assim dignos de muita preocupação, tá? Os homens eles estão perdidos, principalmente porque há um literal terrorismo ideológico a respeito da masculinidade, né? Eu vou explicar isso mais à frente. Mas assim, é intencional. Eu não vou dizer que isso é arquitetado por grandes grupos e grandes corporações, pela mídia e tudo mais. Eu acho que isso é efeito, na verdade, de uma causalidade que nós temos na sociedade, tá? O empoderamento feminino, ele levou ao ginocentrismo, claro. E numa sociedade ginocêntrica, o que acontece é que tudo vai ser centralizado no feminino. O nome já prevê isso, né? Ginocentrismo. Então é óbvio que o que é considerado homem também nessa sociedade, nesse sistema, ele vai ser o que é útil ao feminino. Então, por efeito, as mídias, a politicagem, né, as empresas, as propagandas e tudo vão seguindo essa lógica. Então, as propagandas anti-homem, né, e a cultura anti-homem que existe na nossa sociedade é um efeito do ginocentrismo e não a causa. Por quê? Porque o ginocentrismo ele vai sempre procurar o utilitarismo, né? O pragmatismo feminino ele vai sempre buscar o que é útil para elas. E os homens não vão escapar disso, a masculinidade não vai escapar disso. Então, as mídias elas vão se centralizando também no feminino, né? A política vai se centralizando no feminino, as empresas vão se centralizando no feminino, e o feminino vai considerar o que é masculino como, basicamente, utilidade. E como eu expliquei naquele meu vídeo, se devemos culpar as mulheres pela crise da masculinidade, né? Nós não temos ideais de masculinidade muito desvencilhados do feminino, né? A gente não tem um ideal de masculinidade independente do feminino. É sempre quando a gente observa a história, né? Desde os gregos, desde os nórdicos germânicos, desde os egípcios, até a era medieval, vitoriana e a moderna, né? O que se imaginava como homem era a capacidade de prover, de proteger, de atrair grandes mulheres, de ser pai, de ser marido, né? Nunca saía dessa regra. Então era sempre dependente do feminino, principalmente de uma fetichização do feminino.
Então, como eu disse, também não adianta ficar olhando para trás, procurando o que era o masculino atrás. Não é uma boa referência, nós não temos boas referências. Agora a gente tem que se transformar, né, e criar essa masculinidade mesmo. O MGTOW, ele é uma tentativa disso também, né? Não de resgate, não há tradicional conservadorismo nisso, não é resgate. Nós não temos o que resgatar, não tem nada de bom no passado. A gente tem que fazer o que o masculino mais fez ao longo da história humana, que é o que? Se transformar, se adaptar e criar. Esse é o princípio masculino, a gente tem que se criar, nos moldar, entendeu? E não adianta também ficar procurando culpados, foi o que eu falei no vídeo lá também, né? Se devemos culpar as mulheres pela crise da masculinidade. Elas têm responsabilidade? Com certeza têm muita responsabilidade por isso. Mas responsabilidade é diferente de culpa. Infelizmente, na nossa língua portuguesa, nós não temos diferenciação de responsibility e accountability, como é no inglês, né? A gente usa responsabilidade para essas duas definições. Lá no inglês, responsibility é o que a gente trata como responsabilidade e accountability é a prestação de contas, é quem deve responder. Isso não é necessariamente culpa, porque culpa é mais por vias emocionais, né? Mas a prestação de contas, ela vai para aquele que teve autoridade, né? Responsabilidade é o sinônimo de prestação de contas aqui, o accountability do inglês. Por exemplo, quem é que você acha que vai ser culpado pelo ato do jovem de 16 anos, né, assassino lá das escolas em Aracruz, né? O pai. Por quê? Porque o pai é considerado responsável legalmente. Nem necessariamente a mãe não é considerada responsável, mas ela tem total autoridade. O que a gente fala, que o que o Raccoon sempre falava sobre a incapacidade de se desvencilhar a responsabilidade e a autoridade. Sempre quando houver responsabilidade, vai haver autoridade, e sempre quando houver autoridade, vai haver responsabilidade. Basta você procurar. Ela pode estar escondida e pode ser também transmitida, né? Transmitir responsabilidade, se livrar da responsabilidade e passar para outra pessoa. Olha, a responsabilidade ela não some simplesmente, tá? Ela é que nem a água, cara. A água não deixa de existir. Ela só muda de estado e muda de dono, entre aspas, né? Então a responsabilidade e a autoridade seguem o princípio de Lavoisier, que é um princípio universal, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Culpa, ela não tem lógica. A culpa não tem lógica. A culpa é uma coisa de via completamente emocional, tá? Só existe responsabilidade, que é quem responde, né? O nome já diz responsabilidade, quem responde. E autoridade, quem comanda, né? Quem é autoral. Então, só existe isso. Culpa já é outra coisa, não tem nada a ver com responsabilidade e autoridade, né? Culpa é um julgamento, é uma acusação, entendeu? Por exemplo, o jovem de 16 anos que cometeu esse ato atroz em Aracruz, ele é culpado, ele foi julgado, ele foi acusado, mas o pai foi responsabilizado, é claro. Porque presume-se legalmente que o pai tinha autoridade, né? Ele poderia ter evitado isso aí se ele tivesse educado melhor o seu filho, se ele não sei o que e tal, várias coisas. Mas a gente sabe que não existe mais autoridade de pai para filho, né? O filho ele é da mulher e do Estado. Então isso faz parte também dessa minha narrativa do próprio ritual de passagem. O homem ele não tem mais autoridade sobre seus filhos, ele tem total responsabilidade. Ele vai responder, né? O pai desse jovem vai responder pelo ato. Mas ele não tem autoridade, porque a autoridade foi passada, ela foi transmitida para o Estado e para a mãe. Então, nem sempre o dono da responsabilidade vai ser dono da autoridade e vice-versa, né? Nem sempre o dono da autoridade vai ser o dono da responsabilidade. O Estado não vai se responsabilizar porra nenhuma por isso, né? O Estado não vai perder nada com isso. A mãe também não, tá? Quem vai se responsabilizar é o pai. E ele não tem autoridade nenhuma, a autoridade foi passada para o Estado e para a mulher. Porque, no fim das contas, né, as leis, elas confirmam isso, elas dão a resposta final para a mulher, e as leis são criadas pelo Estado, então o filho é da mulher e do Estado, mano. Você vai na vara de família, no divórcio, sempre quem fica com a guarda é a mãe, 95% dos casos, né, dependendo de Estado para Estado, mas geralmente é assim, no Brasil, em média, 95% dos casos a guarda fica com a mãe, mesmo com o pai fazendo de tudo, tá, para conseguir, né, a guarda. No fim das contas, quem dá a resposta final sobre a educação do filho é o Estado, né? É a questão da educação padrão que a gente conhece aí do Ministério, né, do MEC. Quem decide o que é melhor para o seu filho, no fim das contas, é o Estado e a mulher. Então o homem não tem autoridade nenhuma. E essa é parte da denúncia aqui também, né? De que o homem ele não tem autoridade para aplicar o que ele acha melhor como ritual de passagem para o seu filho, entendeu? Então, sem essa autoridade, como é que ele vai conseguir criar um cidadão de qualidade, um cidadão funcional? Então parece que é intencional, tá? É um caos institucionalizado por vias legais, por vias políticas, né? Para criar cidadãos disfuncionais e meio que causar um caos, um terrorismo na sociedade
e assim gerar mais verba. É por isso que parece realmente que é planejado, né? Porque, como eu disse, cara, a mídia não está nem um pouco lamentando isso aí. Você pode ver os jornalistas ali achando que está lamentando, eles estão falando, ai, que ato ruim e tal. Ninguém está lamentando essa porra. A mídia, ela adora isso, porque quanto mais merda acontece na sociedade, mais gente assiste, mais sensacionalismo, né? O governo, ele também não está lamentando porcaria nenhuma. Quanto mais merda acontece na sociedade, mais o governo ganha de fundos para aplicar na segurança que ele corrompe. Ele pega esse dinheiro e enfia no bolso e manda a segurança de bosta para você. Então o governo adora terror, adora merda. Ninguém que está ganhando algo com isso está realmente lamentando, né? Mas a minha visão é que isso não é, de certa forma, arquitetado realmente de um plano anticristão, ou talvez um plano espiritual, né, muito arquitetado por grupos e tudo mais. Não, é uma causalidade. O ser humano está sempre buscando mais recursos e muitas vezes ele vai ser maquiavélico quanto a isso, né? O significado filosófico da palavra maquiavélico, independendo dos meios para atingir os seus fins. Então, até a respeito do meu último vídeo, né, sobre a Red Pill espiritual, pode ser que haja sim uma guerra espiritual, mas não de forma religiosa, como vocês veem, né, como muitos veem, de um mal ancestral, personificado, talvez de forma luciferiana. Não necessariamente. É uma guerra entre espíritos fracos e espíritos fortes. E, ironicamente, né, o espírito fraco está ganhando do espírito forte. Mas até as próprias doutrinas espirituais e filosofias espirituais, né, como grandes livros, como a própria Cabala, a Bíblia, até o Alcorão, nos confirmam que isso é uma regra do mundo. O mundo sempre foi assim, tá? Desde milênios atrás. Então também não há um tradicional conservadorismo, resgatismo a respeito de uma época onde as coisas eram melhores ou menos piores. O mundo sempre foi assim. Na verdade, se a gente for olhar para questões tecnológicas e de segurança, tá? De manutenção da vida humana, hoje vivemos na melhor época para se viver nesses quesitos. Né, falando de formas substanciais, talvez haja uma nostalgia seletiva a respeito, né, de contos e de épocas onde a gente não viveu, porque o ser humano ele é muito assim, né? Ele adora namorar ancestralidades. E antigamente é que era melhor. A questão da nostalgia, realmente. Mas não, cara, o mundo sempre foi grotesco, tá? Ele sempre foi muito violento. A natureza, ela é assim, né? Predadores, guerras, espoliações, roubo, traição, sacanagem sempre aconteceu. Talvez a internet ela evidencie isso com mais força, né? E gere um viés de confirmação na nossa mente. Porque antigamente as pessoas não tinham acesso à internet, notícias muito rápidas, né? E ganho com sensacionalismo. Então não haviam mídias tentando vincular notícias cada vez mais chocantes e alarmantes para ganhar mais com a retenção do público, como é nos dias de hoje, né? Então, causava talvez uma falsa impressão no passado de que as coisas eram melhores, ou menos piores, ou era mais calmo, ou não havia essa loucura toda. Não, cara, existia, você que não sabia, tá? E como diz o ditado, né? Tudo que o homem não conhece, para ele não existe. Então você achava que não existe, mas existia, irmão. E também tem muita gente que nem viveu nas épocas que eles namoram, né? Tem muito cara aí de 20 anos que fica namorando com a década de 80. Porra, nem estava nascido nessa época, irmão. Ou na década de 60, ou 1940, ou 1910, irmão. Você nem era nascido nessa época. Para de viajar, tá? Não ache que os contos, as narrativas, as histórias que você ouve exprimem a total realidade. Então, o que é o ponto aqui? O ponto é que nós temos problemas e nós temos formas de resolver esse problema. A minha narrativa, a minha perspectiva é essa. Lembrando sempre, né, do axioma universal, de uma regra que nós não podemos escapar da relação íntima com a autoridade e a responsabilidade. Esse é um princípio de um dos mais brilhantes e antigos MGTOWs do mundo, né, o TFM, Third Flying Monkey, que inspirou muito o Hakuni Hakun, que vocês devem conhecer também, um dos mais brilhantes e antigos do Brasil, e hoje me inspira, né? Então, nós não podemos desatrelar a responsabilidade da autoridade e também não podemos transmitir, travestir ou imputar responsabilidade à autoridade a quem não tem a contraparte. Isso dá bosta. E a partir disso, basicamente tudo vai se ajeitando, né, de certa forma. Esse é o princípio. Depois desse princípio, quando esse princípio é respeitado, meio que as coisas elas vão se ajeitando ali, automaticamente ao longo do tempo. E daí a gente pode dar finalmente autoridade aos homens, aos pais formados, para passarem esse ritual de passagem aos seus filhos e evitar essa tragédia que a gente viu. Se a gente ficar dando autoridade a quem não tem responsabilidade, a quem não vai responder, vai dar bosta, irmão. Vai dar bosta.
O Estado ele não se responsabiliza por porra nenhuma. O Estado ele vai fazer o quê quanto a esse caso? Não está se responsabilizando por nada disso aí. A mãe, ela também não vai se responsabilizar por nada. Você acha que a mãe vai ser presa? Não vai. Quem vai preso é o pai, no máximo, né? Então, assim, tem que dar responsabilidade a quem tem autoridade, tem que dar autoridade para quem tem responsabilidade. É simples de resolver. Partindo desse princípio, tudo se ajeita, porque quem não vai querer ter responsabilidade sobre qualquer assunto que seja, nem que seja até sobre a própria vida, vai dar autoridade para outra pessoa que assumir essa responsabilidade, que tancar essa responsabilidade por ela. E aí tudo se ajeita, tá? Tudo se ajeita. Esse é o princípio. Então lembrem-se sempre disso, tá, senhores? E, como eu disse, segundo as características das vítimas, não parece, pelo menos não dá para sugerir, que o jovem tinha um perfil específico, né, de vítimas a atacar. Mas as únicas 3 pessoas mortas foram do sexo feminino, 2 mulheres e uma menina, né? E isso é óbvio que vai ser usado como combustível de mídia sensacionalista para argumentos espantalhos, né? Bichos papões como feminicídio, ou misoginia, não é? Porque foi um jovem adolescente do sexo masculino que acabou matando, né, lamentavelmente, 2 pessoas do sexo feminino, 2 mulheres e uma criança, uma menina nesse caso. Mas ele feriu meninos também, né, com a intenção de matar, é claro, porque foram baleados. Então, não há entre as vítimas esse perfil, mas entre as vítimas fatais há o perfil de todas serem mulheres. Isso já é motivo suficiente, tá, para a mídia sensacionalista e para as próprias mulheres já falarem que isso foi um crime de ódio contra o público feminino. Já estão dizendo isso, né? Mas não há nenhuma confirmação nem por perícia, tá? Nem por perícia, e provavelmente não vai ser também pela própria alegação do jovem que admitiu o crime, que havia um público específico em foco dele. Não dá para presumir isso, não dá para sugerir isso, e é muito provável, isso aqui eu já estou fazendo uma aposta, que quando mais informações forem dadas por vias oficiais, não vai ser de que ele tinha um público específico a atacar. Mas, se tem uma coisa que eu até escrevi no meu Twitter, é que as mulheres elas são obcecadas com a própria segurança, até mesmo acima de liberdade, né? Existem, inclusive, cartazes de ativismos, principalmente, né, majoritariamente femininos, realmente se perguntando, né, se a segurança é mais importante que a liberdade. E a gente sabe que não. Não, a liberdade é muito mais importante, porque aquele que abre mão da própria liberdade em prol de segurança acaba sem os dois. Por quê? Porque sem liberdade você não tem a capacidade de se proteger. E aí a quem você deu a sua liberdade pode simplesmente desistir de te proteger, né? De desistir de te dar segurança, mas tem a sua liberdade. E agora você não vai ser protegido por quem você passou a autoridade da sua própria vida e também não vai conseguir se proteger dele. Parabéns, você é um idiota, né? E isso é muito comum da psicologia feminina porque elas evoluíram sendo providas e protegidas, né? Elas não evoluíram com liberdade, elas evoluíram mais com segurança. Isso de forma proposital, tá? Elas preferem realmente terem segurança do que liberdade. Só que a gente sabe que quem escolhe segurança ao invés de liberdade perde os dois. Então, como eu falei, numa sociedade ginocêntrica, os interesses femininos vão ser a regra. E o interesse feminino é dar liberdade em troca de segurança, irmão. Elas têm muito medo, porque elas sabem que são hipossuficientes, né? Elas sabem que não conseguem nem se proteger, não só dos homens, mas também das intempéries do mundo, das coisas que acontecem. Porque elas têm uma hipossuficiência mental, emocional e física. E também uma comunicação direta com a sua ancestralidade, onde elas eram providas e protegidas por machos de grandes capacidades, de capacidades muito superiores às delas. E por isso esses machos, num momento, né, num ambiente onde não haviam leis, não haviam regras, que era um ambiente selvagem, primitivo, um ambiente o qual nos expomos por muito mais tempo, né, nossa mente, nosso corpo, nossa psique não está adaptada para um ambiente de regras, de uma cidade grande, de uma grande civilização com direito jurídico, com direito civil. Ele está acostumado, como eu falei também, né, a um background completamente primitivo. Nessa época, elas tinham que trocar a responsabilidade por si mesmas, pela própria segurança, proteção e provisão, por autoridade, né, com esses homens. E esses homens controlavam elas totalmente. Então não havia o Estado, né, não havia uma quadrilha, né, o sistema mais criminoso e diabólico já criado pelo homem, que é o Estado, para garantir que fosse roubada a autoridade do homem e aplicada a responsabilidade contra ele. Então, naquela época, não havia nenhum órgão, nem nenhuma instituição que garantia esse roubo de autoridade, nem a obrigação de responsabilidade contra os homens, como o Estado faz hoje.
E com o enfraquecimento da cultura que vem para subscrever as memórias evolutivas, né, nossa programação biológica ancestral e primitiva, as mulheres, né, também como os homens, como todo mundo na nossa sociedade, está operando basicamente com referências ancestrais completamente selvagens. Tá? As pessoas estão operando por referências selvagens, tá, de milhares de anos atrás. É por isso que a gente vê uma bestialização da sociedade atualmente. A gente está perdendo o poder da cultura de subscrever os nossos instintos. E o instinto feminino ele vai ser esse, de procurar um provedor e protetor, e ela vai procurar isso em qualquer coisa. Não só no homem, ela vai procurar, às vezes, num órgão, né, numa instituição, ela vai procurar em animais, né, como é a dog pill. Essa vontade, né, de ser provida, protegida e dominada do feminino vai ser aplicada em qualquer coisa que elas puderem encontrar. E vai acabar dando liberdade em troca de segurança. E o pior é que elas têm autoridade, mas não têm responsabilidade. Elas têm autoridade de escolher políticos, né, de moldar o consumismo, porque elas são as maiores consumidoras do mundo. Elas podem, então, mudar basicamente a cultura das empresas, né, as propagandas e tal. Elas têm muito poder nas mãos, elas têm muita autoridade e nenhuma responsabilidade. Então, esse é o grande problema aí, né? Todo o problema do mundo atual, tá? Principalmente da crise da masculinidade, da degeneração, do feminismo, blá, 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 você vai resumir em uma disfunção do princípio universal que relaciona diretamente a responsabilidade e a autoridade. Ambos são proporcionais e ambos são interligados. Tá? Eles podem ser escondidos, eles podem ser transmitidos, podem ser roubados, mas nunca deixam de existir. Alguém vai pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. Né? Então, é por essas vias que ocorre essa desonestidade feminina, né, de dizer que elas precisam de proteção dos homens, porque os homens são naturalmente mal intencionados e selvagens e tudo mais. Para você ver, elas roubam a autoridade do homem, elas roubam do homem tudo o que eles têm, daí eles ficam perdidos, se relacionam muito mais com o primitivo do que com a construção cultural, que os homens não têm autoridade para ensinar para os meninos. Daí esses homens ficam disfuncionais na sociedade, fazem merda, daí a obsessão delas que elas têm com segurança, até em troca de liberdade, retira dos homens também, né? Retira de todo mundo, delas e dos próprios homens, porque elas têm autoridade para isso, elas têm poder para isso. Elas podem botar políticos que fazem isso, né, no governo da sociedade. Retira, então, dos homens a liberdade de ensinar a outros homens, no caso meninos, a como ser homem, né? Criando, assim, cidadãos disfuncionais que vão fazer merda, instaurar um terrorismo que vai fazer elas correrem atrás de mais segurança. Essa segurança vai ser trocada por liberdade, criando um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Porque elas usam, e vão usar e vão continuar usando, pode ter certeza que isso vai começar a surgir, um terrorismo, né, delas dizendo que os homens precisam ser cerceados, né, e ainda mais limitados, porque eles cometem feminicídio, é o que a gente vê nas propagandas, né? É esse terrorismo. Aí você vê o feminicídio, não existe feminicídio, velho. No Brasil e no mundo em geral, as mulheres elas sofrem só 8 a 10% dos homicídios. O resto é tudo contra homem. E a gente tem fontes oficiais para isso. Está aqui na descrição o link para vocês checarem. Feminicídio no Brasil não existe. Só 8% dos homicídios são cometidos contra mulheres. Então, chequem esse link, tá? Para vocês terem aí vias formais e legais para embasar esse argumento. Então você vê como é desonesto, cara. Elas criam um bicho-papão, um espantalho, para justificar a própria inflação desse espantalho. E nesse processo destruindo a vida de todo mundo. Esse é o genofascismo, né? É autoridade sem responsabilidade. Esse é o feminazismo que eu gosto de dizer. É a destruição do mundo pelo feminino, irmão. É a destruição da humanidade até pelo feminino. É absurdo. É o autoritarianismo feminino obcecado por segurança, obcecado por provisão e por recursos, que vai destruindo a vida de todo mundo, usando uma autoridade sem responsabilidade, que é exatamente o que é o fascismo. Daí eu junto genofascismo, entendeu? Então, o vídeo ele acaba por aqui. Então, quero ouvir o que vocês têm a pensar sobre esse assunto aqui na aba dos comentários, tá? Aqui embaixo. Lembrem-se de deixar um like caso gostarem do conteúdo, compartilhar, se inscrever caso não sejam inscritos, ativarem as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo. A vocês que acompanharam até o final, desejo muita sabedoria e consciência. Um forte abraço. Aqui é o Coruja do Carvalho e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.